Meus irmãos, meus amigos, cumpre-nos, a partir desse instante, declarar que esta igreja, a Igreja Evangélica Congregacional Conservadora das Malvinas, elegeu, no último domingo, dia 23 de setembro, para a função de presbítero, os seguintes irmãos: presbítero Mário Silvano e também o presbítero João Soares. E assim ficou determinado que neste dia, hoje, dia 30 de setembro, nós pudéssemos realizar a posse desses irmãos no cargo de presbítero para o mandato de 2 anos, conforme assim estipulamos em nossas assembleias e assembleias de membros. Portanto, neste momento, como presidente desta solenidade, convido os irmãos Mário Silvano e João Soares Adelino de Lima para que compareçam diante de nós, diante de Deus, diante da sua igreja, para que assim procedamos com a sequência desse momento de investidura de posse dos nossos irmãos presbíteros da nossa igreja. Meus irmãos, meus amigos, queridos irmãos João Soares e Mário, o Senhor Jesus Cristo, cabeça de sua igreja, retendo em suas potentes mãos todo o poder, bem como toda a autoridade, quer seja nos céus, quer seja na terra, tem dado à sua igreja presbíteros, para que os mesmos participem da direção em seu nome e de acordo com a sua infalível e infalível palavra. Pela leitura do Novo Testamento, nós percebemos, meus irmãos, meus amigos, que da direção e governo da igreja participam homens separados pelo Senhor para o desempenho de funções e funções específicas. Uns pregam, outros exortam e outros dirigem, bem como outros são chamados para o ministério e ministério da palavra, sendo assim pastores do rebanho de Deus aqui na terra. Mas não só isso, outros auxiliam na administração dos interesses espirituais da igreja e são assim chamados de presbíteros, anciãos, conforme nós vimos em nossos últimos estudos. São eles, meus irmãos, meus amigos, que, juntamente com o pastor da igreja, orienta a igreja no exercício da disciplina e participam também do cuidado espiritual dos seus membros, orando por eles, visitando-os, estimulando-os, instruindo e também consolando-os. Assim, a importância e a responsabilidade dos presbíteros são altas, muito altas, e nós encontramos um pouco delas lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7, também na carta de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, e também na carta a Tito, capítulo 1, versículos de 5 até o versículo número 9, onde não apenas os deveres, mas em especial as qualificações dos presbíteros, elas são e são destacadas. Deste modo, meus irmãos, deste modo, meus amigos, se percebe que a função de presbítero é de muita importância, solene e muito grande responsabilidade. Aqueles que são chamados, aqueles que são vocacionados para exercer o ofício de presbítero, devem estar conscientes, devem estar convictos e também imbuídos de melhor desejo de tudo fazer para o bem-estar da Igreja de Cristo aqui na terra, visando a sua glória. Devem igualmente buscar na comunhão com o Senhor, mediante o estudo da palavra e também mediante a oração, a graça necessária para o desempenho de suas altas responsabilidades, altos compromissos. E agora, de maneira específica, nos dirigimos a cada um dos irmãos, os irmãos que foram eleitos para presbítero da nossa igreja. Em primeiro lugar, o nosso irmão Mário, peço que o irmão pegue o microfone e de maneira bem audível, clara, possa responder as perguntas que lhe forem feitas daqui a alguns instantes. Caro irmão Mário Silvano, visto que acatastes vossa eleição para presbítero desta igreja,
Sendo assim honrado por este chamado tão especial e de alta responsabilidade, peço-vos que respondais com clareza e sinceridade às seguintes perguntas. Primeiro, meu irmão Mário, credes, acatais e recebeis as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento como palavra de Deus e que ela é a infalível e única regra de fé e prática para o cristão? Sim. Muito bem. Meu irmão Mário, recebeis, acatais e adotais a confissão de fé da Associação de Igrejas Evangélicas Congregacionais Conservadoras como síntese, como resumo doutrinário para a nossa igreja? Sim. Muito bem. Aprovais e sustentais o governo e disciplina da Associação de Igrejas Evangélicas Congregacionais Conservadoras do Brasil? Sim. Muito bem. Prometeis vos esforçar por manter a unidade, a fidelidade, a pureza e a paz dessa igreja? Sim. Muito bem. Em último lugar, prometeis vos dedicar fielmente no desempenho de todos os deveres desta função local? Sim. Muito bem. Caro irmão presbítero João Soares, vamos repetir as perguntas. Talvez seja algo um tanto quanto repetitivo, mas extremamente necessário para que assim esse compromisso venha a ser assumido de maneira pública, caráter público, e assim nós possamos ter esse parâmetro da palavra. Em primeiro lugar, caro irmão João Soares, credes, acatais e recebeis as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento como palavra de Deus e que esta é a infalível e a única regra de fé e prática para o cristão? Sim. Muito bem. Recebeis, acatais e adotais a confissão de fé da Associação de Igrejas Evangélicas Congregacionais Conservadoras do Brasil como síntese, resumo doutrinário de nossa igreja? Sim. Aprovais e sustentais o governo e a disciplina da nossa associação, a ISCB? Sim. Prometeis vos esforçar por manter a unidade, a fidelidade, a pureza e a paz desta igreja? Sim. Prometeis vos dedicar fielmente no desempenho de todos os deveres desta função local? Sim. Muito bem. E agora, Igreja de Cristo, Igreja Congregacional Conservadora das Malvinas, igreja local. Os irmãos que são membros, vós, todos irmãos, membros desta igreja, recebeis os nossos irmãos como presbítero, Mário e João Soares? Levante uma das suas mãos, os irmãos membros. Muito bem. Segunda pergunta, prometeis tributar-lhe toda a honra, obediência, animação, estímulo, apoio, segundo lhes dão direito às Escrituras Sagradas e às leis da nossa igreja? Levante uma de suas mãos. Sim, muito bem. Vamos ficar de pé e vamos orar. Orar em favor desses irmãos, para que assim procedamos com apóstolos mesmos, apesar de serem irmãos já consagrados anteriormente na função no ofício de presbítero. Eu convido, peço aos irmãos que se ajoelhem aqui perante nós, para que nós possamos orar e orar pela vida desses irmãos, proclamando assim, declarando assim a sua posse como presbítero da nossa igreja. Oremos. Santíssimo e eterno Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nesse instante tão especial que a nossa igreja aqui atravessa, nesse dia tão memoroso, nós te agradecemos, ó Deus, nós te louvamos por esse privilégio, por essa oportunidade de podermos estar aqui orando por esses irmãos, os irmãos Mário Silvano, os irmãos João Soares, que de maneira democrática, atendendo assim à tua vontade, foram eleitos para o ofício de presbítero aqui da nossa igreja. Te louvamos, ó Deus, pela vida desses irmãos e também te rogamos que o Senhor os abençoe, que os irmãos abençoe, que o Senhor abençoe a esses irmãos, concedendo-lhes graça, concedendo-lhes misericórdia, concedendo-lhes a orientação necessária para que eles possam desempenhar com fidelidade o ofício de presbítero aqui nesta igreja. Que o Senhor os abençoe e, por extensão, também abençoe as suas respectivas famílias, dando, ó Deus, a estes as condições necessárias de auxiliar aos nossos irmãos também no desempenho, no exercício
do seu específico ofício de presbítero aqui desta igreja. Abençoa, Senhor, a nós como igreja tua aqui neste local, para que nós possamos acatar em obediência, em sujeição à tua palavra, a autoridade desses irmãos no Senhor, de acordo com o ensino da tua palavra, para que assim liderança e liderados possam seguir, tendo como objetivo a expansão, o crescimento do teu evangelho aqui neste local. Ó Deus, esta é a oração que nós te fazemos, esta é a oração que nós fazemos a ti, nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podeis assentar, os irmãos. Nós declaramos presbítero da igreja, nosso irmão Mário Silvano. Nós declaramos como presbítero da igreja o nosso irmão presbítero João Soares Adelino de Lima. Mas não só isso, uma exortação final. Prezados irmãos, acabais de ser investido na função de presbítero desta igreja. Investidos. O cargo que agora pesa sobre vós é da mais alta responsabilidade e significação para a vida espiritual e para o progresso da igreja que vos elegeu. Para que possais cumprir os deveres de vossa função, necessitais da graça do Deus eterno. A Ele deveis recorrer. Sua palavra deveis observar e cumpri-la fielmente. Sem esta preocupação, difícil será os vossos trabalhos e improdutivos os vossos ministérios. Lembrai-vos que a palavra de Deus vos exorta a advertir idosos como a pais, aos moços como a irmãos, as idosas como a mães e as moças como a irmãs, com toda a pureza, conforme 1 Timóteo capítulo 5, versículos 1 e também o versículo de número 2. Deve ser manso para com todos, corrigindo com modéstia os que resistem à verdade, conforme 2 Timóteo capítulo 2, versículos 24 a 26. Os irmãos devem ser irrepreensíveis, discretos, sóbrios, hospitaleiros, amigos do bem, justos, piedosos, tendo domínio sobre vós mesmos. Mas não só isso, deveis vos apegar à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que os irmãos tenham poder, assim para exortar pelo reto ensino, como também convencer aquelas pessoas que contradizem o reto ensino, conforme Tito capítulo 1, versículos 7 até o versículo número 9. Fazei finalmente a vós mesmos padrão desta igreja de boas obras, de fé, de piedade, na certeza que o Senhor será com cada um dos irmãos. Então que Deus os abençoe e seja com os irmãos nessa nova missão, nessa nova realidade que os irmãos terão nesses próximos 2 anos à frente do oficialato da igreja na função de presbítero. Que Deus os abençoe. Amém. Nós vamos convidar os irmãos a permanecer aqui conosco e desta feita nós iremos seguir também procedendo com a consagração e também a posse dos diáconos da nossa igreja. Também na mesma Assembleia Extraordinária, no dia 23 de setembro, ou seja, no último domingo, essa igreja, ela escolheu para que pudesse exercer o ofício de diácono os seguintes irmãos: Reginaldo Santos, José Calixto e também Raimundo Leite. Chamamos os irmãos a comparecerem aqui à frente, para que assim nós procedamos com a investidura e também consagração, já que o nosso irmão Calixto, ele foi eleito diácono e será consagrado diácono juntamente com o nosso irmão Reginaldo. No caso do nosso irmão Raimundo, ele tomará posse no cargo de diácono por mais 2 anos, porque esse ofício ele já desempenhava aqui na igreja. Segue-se algumas instruções. Nos abundantes e profundos ensinos que o apóstolo Paulo aborda em suas cartas sobre a natureza e a importância da igreja do Senhor Jesus Cristo, encontramos repetidas vezes a menção da existência de várias funções e dons dados aos seus membros. Deus pôs na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, a diversidade de ministérios, mas um mesmo que é o Senhor Jesus.
conforme Paulo fala em Coríntios. Assim, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja, estabeleceu que nela houvessem diáconos, que tivessem a seu cargo o especial socorro aos necessitados e a administração material da igreja. Em Atos, capítulo 6, versículos de 1 até o versículo número 6, percebemos que, tendo crescido o número de discípulos e havendo suscitado uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no serviço diário, os 12, convocando a multidão dos discípulos, os convidaram a que escolhessem entre si 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a quem constituíssem sobre esse negócio. Esse discurso agradou a toda a multidão e, eleitos 7 varões, foram estes apresentados aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. Assim teve origem o diaconato na igreja, conforme Atos capítulo 6. Esta função, caros irmãos, foi mantida como necessária na igreja, devido a inúmeras referências que são feitas em vários textos do Novo Testamento. Escrevendo sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos de 8 até o versículo número 10, assim declara o apóstolo Paulo sobre os diáconos: semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorda ganância, conservando o ministério da fé com consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Agora, nós pedimos aos prezados irmãos, uma vez que foram eleitos como diáconos para esta igreja, para que os irmãos possam fazer declarações solenes diante das perguntas que nós faremos a cada um dos irmãos de maneira pública e assim assumindo esses compromissos e essas responsabilidades. Nosso irmão, diácono Raimundo Leite, credes que as escrituras... Sim, pode pegar o microfone, desculpa, pode pegar. Muito bem. Credes que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra infalível de fé e prática para todo cristão? Sim. Recebeis e adotais a confissão de fé da Associação de Igrejas Evangélicas Congregacionais Conservadoras como resumo doutrinário para a nossa igreja? Sim. Aprovais e sustentais o governo e a disciplina da Associação de Igrejas Evangélicas Congregacionais Conservadoras do Brasil? Sim. Prometeis vos esforçar para manter a unidade, a fidelidade, a pureza e a paz desta igreja? Sim. Prometeis que haveis de vos esforçar no desempenho fiel de todos os deveres do diaconato? Sim. Agora, igreja, irmãos que compõem o corpo de Cristo aqui neste local, vós, irmãos, com uma das suas mãos, respondais afirmativamente a essas duas perguntas que nós iremos fazer. E vós, irmãos, membros desta igreja, recebeis o nosso irmão Raimundo Leite como diácono da nossa igreja para um mandato de mais de 2 anos? Levantem as suas mãos. Ok. Prometeis tributar ao nosso irmão toda honra, obediência, animação, estímulo e apoio, segundo lhe dão direito às escrituras sagradas e também às leis da nossa igreja? Muito bem. Então nós vamos agora passar a palavra ao nosso irmão Reginaldo e também fazer as mesmas perguntas para que ele possa responder de maneira clara as mesmas e assim assumir esse compromisso público diante de Deus e da sua igreja. Irmão Reginaldo Santos, credes que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra infalível de fé e prática para o cristão? Sim. Recebeis e adotais a confissão de fé da Associação de Igrejas Evangélicas Congregacionais Conservadoras do Brasil como resumo doutrinário para a nossa igreja? Sim. Aprovais e sustentais o governo e a disciplina da Associação de Igrejas Evangélicas Congregacionais Conservadoras do Brasil? Sim. Prometeis vos esforçar para manter a unidade, a fidelidade, a pureza e a paz desta igreja? Sim. Prometeis que haverdes vos
prometeis que haveis de vos esforçar no desempenho fiel de todos os deveres do diaconato? sim, E vós, irmãos, membros desta igreja, recebeis este irmão, nosso irmão Reginaldo Santos, como vosso diácono? Isso. Prometeis tributar-lhes toda a honra, obediência, animação, estímulo e apoio, segundo lhe dão direito às escrituras sagradas e às constituições, às leis da nossa igreja? Muito bem. Nosso irmão José Calixto, credes nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento, são a palavra de Deus e a única regra infalível de fé e prática para o cristão? sim, Recebeis e adotais a confissão de fé da Associação de Igrejas Evangélicas Congregacionais Conservadoras do Brasil como síntese doutrinária da nossa igreja? sim, Aprovais e sustentais o governo e a disciplina da Associação de Igrejas Evangélicas Congregacionais Conservadoras do Brasil? sim, Prometeis vos esforçar para manter a unidade, a fidelidade, a pureza e a paz desta igreja? sim, Prometeis que haveis de vos esforçar no desempenho fiel de todos os deveres do diaconato? sim, E vós, irmãos, membros desta igreja, recebeis este nosso irmão José Calixto como vosso diácono? E mais, prometeis tributar-lhe toda a honra, obediência, animação, estímulo e apoio, segundo lhe dão direito às escrituras sagradas e às leis da nossa igreja? Muito bem, vamos ficar de pé e vamos orar em favor da vida desses irmãos. No caso do nosso irmão Raimundo, o conduzindo novamente a função de diácono da igreja. No caso do nosso irmão Reginaldo, nosso irmão Calixto, consagrando-os para o diaconato e também para o exercício diaconal na nossa igreja. Por favor, os irmãos, ajoelhem-se. Oremos. Santíssimo e eterno Deus, em Tua presença nós Te louvamos e Te agradecemos mais uma vez pelo fato do Senhor nos conceder esse grande privilégio, não só de estarmos dando posse aos nossos irmãos presbíteros, mas também de estarmos consagrando, estarmos dando posse dos nossos irmãos diáconos. Te agradecemos pela vida do nosso irmão Raimundo, Te agradecemos pela vida do nosso irmão Reginaldo, Te louvamos também pela vida do nosso irmão Calixto, que estão sendo conduzidos ao cargo de diácono da nossa igreja a partir de agora e para os próximos 2 anos. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de poder escolher de maneira democrática estes irmãos e de poder assim estar empossando-os para que eles possam atender às necessidades materiais, às necessidades da Tua igreja aqui neste local. Te pedimos que o Senhor os abençoe, concedendo-lhes misericórdia, concedendo-lhes graça, concedendo-lhes sabedoria, enchimento do Teu Espírito, para que assim eles possam estar servindo a Tua igreja com fidelidade, com amor, com apego, visando acima de tudo a glória do Teu santo e excelso nome. Que o Senhor abençoe a nossa igreja aqui neste local, para que possa respeitá-los, honrá-los, submeter a esses irmãos no Senhor, para que assim liderados, possam seguir firmemente nos Teus caminhos, de maneira a estar expandindo, desenvolvendo o Teu reino aqui na terra. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor seja com estas vidas, pois é no nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós tudo te pedimos, que nós tudo te agradecemos. Amém. Podeis assentar, amada igreja. Declaramos diácono nosso irmão José Calixto e também empossado para o cargo de diácono para os próximos 2 anos. Declaramos diácono nosso irmão Reginaldo Santos, bem como empossado para o cargo de diácono nos próximos 2 anos. Declaramos empossado para o cargo de diácono nosso irmão Raimundo Leite. Que Deus os abençoe. E para finalizar, nós queremos fazer uma exortação final. Caros irmãos, acabais de ser investidos, de tomar posse em uma das grandes funções da Igreja de Cristo aqui na terra. Acabais de ser ordenados ou empossados diáconos desta igreja, a Igreja Evangélica Congregacional Conservadora das Malvinas. Fostes honrados por este chamado especial.
a igreja depositou em vocês uma grande confiança e espera de vocês grandes coisas para o reino do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Portanto, os irmãos, deveis fazer tudo o que estiver ao alcance de cada um de vocês, para que o trabalho que vos foi confiado venha a ser desenvolvido para a honra e para a glória do Senhor. E mais, deveis dar o melhor das suas forças, das suas energias cristãs, a fim de que o ministério diaconal, que será desempenhado pelos irmãos, se constitua num fator de crescimento e de fortalecimento da nossa igreja aqui na terra. E por último, lembrai-vos das recomendações das Escrituras, que nós temos lá em 1 Timóteo capítulo 3. Os diáconos sejam sérios, não dobres em palavras, conservando o ministério da fé em uma consciência pura, pois os que houverem exercitado bem o seu diaconato alcançarão para si um lugar honroso e muita confiança na fé que é em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Nós convidamos os nossos irmãos, presbítero João Soares, presbítero Mário, a cumprimentar também os nossos irmãos aqui, diáconos que foram empossados, que foram consagrados para este ofício. E vamos passar as mãos, pegando já aqui pela sequência, dos nossos irmãos diáconos. Em primeiro lugar, nosso irmão Raimundo Leite. Em segundo lugar, o nosso irmão Reginaldo Santos. Em terceiro lugar, o nosso irmão José Calixto. O certificado de posse de consagração para o ministério diaconal. Estão documentados. José Calixto estava brincando comigo, que até para isso tem documento, tem que ter, né? Tem que ficar tudo preto no branco, não pode ficar de palavra. Da mesma forma, passar as mãos do nosso irmão Mário Silvano, certificado de posse como presbítero da nossa igreja, e também o nosso irmão João Soares, certificado de posse como presbítero aqui da nossa igreja. Então, que Deus abençoe os irmãos. Depois do nosso culto, os familiares, os irmãos, os amigos também poderão cumprimentar os irmãos que ficarão conosco ali na porta da igreja, ok? Que Deus os abençoe. Amém.